Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais um Momento Dona de Mim. Hoje, nessa quinta-feira, e hoje o tema da nossa live é: nenhum homem presta. Você realmente acredita nisso? Bora lá ver se essa crença aí, se é o que realmente você acredita, se é o que realmente faz parte de você, ou é porque as pessoas falam, ou é porque você tem medos, né? E aí é mais fácil acreditar nisso do que acreditar, por exemplo, que pode ter uma boa relação com alguém. E eu tô aqui nos meus sprayzinhos. Mas vamos nós. Bom dia, Aline, maravilhosa. Como vocês estão? Gente, hoje eu tava olhando aqui, fui colocar aqui a data, coisa, eu falei, gente, são 22 de maio. Já assim, ó, o ano tá muito rápido, né? Maio começou um dia desse era 1º de maio. E hoje já estamos aí, quase que uma semana para acabar, né? O mês de maio, basicamente. Mas é isso, vamos aí. Quem vai ver essa live no gravado, já pode ir passando aí adiante, né? Se não quiser ver essa parte aqui da introdução. E a gente vai conversar mais um pouquinho sobre o que essa frase, essa crença de nenhum homem presta tem a ver com a gente ou não. Porque a grande maioria dessas crenças, dessas falas que a gente escuta e que a gente mesmo transmite, que a gente mesmo fala para outra pessoa, muitas das vezes é porque as pessoas falam ao nosso redor, é porque a gente escuta, mas não necessariamente é realmente aquilo que a gente acredita, mas é o que me disseram, o que eu aprendi muitas vezes vendo, né, as pessoas ao meu redor falando, agindo daquela forma. Então a gente vai passando por essa vida repetindo aquilo que as pessoas falam, aquilo que as pessoas me ensinaram ou que eu vi acontecer, né? Porque nós aprendemos, né, também pelo que a gente vê. Então, se eu vi minha mãe, se eu vi minhas primas e familiares passando por aquela situação e dizendo assim, tá vendo? Eu falei. Eu disse que nenhum homem prestava, tá vendo? Olha, fulana tava lá solteira um tempão. Resolveu dar uma chance lá para fulano de tal, quando viu, ele traiu. Ou quando viu, ele tá aí, ó, do nada ele terminou, deixou ela sozinha, é um cara que vive aí farreando e não sei o que. Se você cresceu nesse meio, você vai acabar acreditando nisso também. Mas não quer dizer que seja isso pra você, ou que seja isso seu, né? Bom dia todo mundo que tá chegando aí, Jaqueline, tia maravilhosa, Babinha, linda da tia. Ó, entrou minha tia e minha sobrinha. Olha como as coisas são. Tia e sobrinha. Quase que na mesma hora. Então vamos lá. Nenhum homem presta. Será mesmo que você acredita nisso? O que acontece? Essa frase, ela é muito comum, né? Ela já é tão comum que virou quase um mantra. Por aí, né? Pela sociedade, na boca da mulherada e até de alguns homens também. E aí, mas toda vez que uma mulher diz nenhum homem presta, deixa eu só virar isso aqui. O que ela tá dizendo na verdade é: eu não acredito mais em homem nenhum. Eu fui ferida demais. Eu não me sinto segura. Eu não confio. Eu não quero mais me machucar. Então, toda vez que a mulher diz nenhum homem presta, ela só tá tentando se defender e dizendo que não quer mais se machucar. E aí a gente coloca essa proteção. E aqui, gente, eu tô falando nenhum homem presta. Porque a maioria do meu público é mulher, eu sou mulher e eu vivi isso. Então eu vou falar um pouco do que eu vivi. Mas aqui é em relação à amorosa. Então, independente de se você vai se relacionar, né, com homem, com mulher, se tem algum homem que vai ver essa live aqui, leve-se para o sexo oposto àquela pessoa, ou não, né? Leve para aquela pessoa que você vai se relacionar, dentro da relação amorosa.
Qual é o medo que tem por trás quando você diz assim, ninguém confia, não confio, sabe? As pessoas não são assim confiáveis. Porque aqui eu tô levando, como eu disse, é a minha história, né? Nenhum homem presta, e é o que a maioria do meu público aqui, mulheres heterossexuais. Mas eu sei que existem tantas outras possibilidades, como tem homens que me assistem, tem mulheres que são homossexuais, e aqui eu não tenho preconceito com ninguém, muito pelo contrário. Então, só para deixar claro aqui, né? Porque a nossa comunicação não quer dizer que não exista para as outras pessoas. Então, é nesse lugar da relação amorosa, tá? Então, olha para parceiro, parceira, né? E você, antes de se envolver, você já tá ali. Não. Eu acho que melhor não. Já fui muito ferida, eu não quero me machucar, né? E aí eu pergunto aqui, e se essa crença não for sua? De que as pessoas hoje não são confiáveis, as pessoas não prestam, não confiam. Se essa crença não for sua? E se ela for herança ali, né? Da mãe, da avó, as dores das mulheres da sua linhagem, seja qual orientação sexual tenha. E se essa crença não for apenas a sua história, a história de toda a sua família que vem reverberando e repetindo em você. E essa dor que você sente hoje é uma dor de toda a sua linhagem. Já pensou como isso pode ser forte e pesado? Pois é isso que acontece na maioria das vezes. Nós, quando criança, aprendemos o quê? O que o nosso pai, nossa mãe nos ensina. Ou as figuras de autoridade ali, né? Às vezes a avó que nos criou, professor, professora, uma tia, um tio. Às vezes você tem uma amiguinha ali, uma amiga, você sempre tá na casa dessa amiga, então você escuta a mãe. Ai, gente, eu não me acostumo a acordar em São Paulo ainda com friozinho assim, fico gelada, tô sem meia no pé, pronto, já começa a espirrar. Mas vamos lá. Desculpa. É o que as figuras de autoridade, as pessoas mais velhas acabaram nos ensinando. Por fala ou por atitude. Eita. Ou por atitude. E aí, se eu vejo aquela pessoa fazendo, eu vou achar que é aquilo. Então, assim, tô lá em casa. Eu vou falar bem sobre a minha história. A minha mãe, meus pais se separaram, eu era muito novinha, tinha 2 anos e meio. Não convivi com meu pai, né? Minha mãe mudou-se de cidade, a relação deles não era legal, então eles não se falavam. Eu e meus irmãos não tivemos contato com meu pai. Então, eu cresci com a minha mãe falando assim: homem é hoje, não é amanhã. A minha sobrinha tá aqui na live e ela deve ter ouvido essa frase da minha mãe ou da minha família. Homem é hoje, não é amanhã. Não confie em homem pra nada. Trabalhe, tenha o seu dinheiro, seja independente e pronto. O que ele falar era tipo assim, você não podia... qualquer coisa, minimamente que fosse, era motivo para quê? Deixe ele, vai embora. Não aguente, não. E aqui eu não estou dizendo para aguentar abusos. Mas era um nível de independência, a Bárbara, minha sobrinha, tá aqui falando isso mesmo. Era um nível de independência tão grande que era nos passado, que esse nível de independência, ao invés de fazer com que a gente ficasse bem numa relação, a gente vivia em fuga. E eu era essa pessoa. Porque foi o que minha mãe fez. A relação dos meus pais não era legal. Meu pai era alcoólatra. Então, minha mãe fez o que ela tinha que fazer. Eu, no lugar dela, teria feito também, não vou mentir. Talvez, né, não igual, enfim. Mas talvez teria tido a mesma atitude da minha mãe de separar. Só que o que acontece? Quando ela saiu,
ela saiu fugida, né? Fugida assim, tipo, não quero mais. E teve uma situação de minha mãe ir trabalhar e meu pai ir pegar eu e meus irmãos na casa do tio dela. Quando minha mãe voltou, os filhos não estavam. Então minha mãe ficou apavorada. Nos pegou de volta. E a gente morava aqui em São Paulo, né? E a minha mãe voltou para o Nordeste. Então meu pai não sabia para onde minha mãe foi. O meu pai não sabia. Minha mãe foi para casa da minha avó no Maranhão. E depois, com a gente tudo pequeno, eu não tinha nem 3 anos... ela foi para Natal, que as irmãs dela já moravam lá. Então, as minhas tias levaram minha mãe para lá. E meu pai não sabia o endereço, por exemplo. Sabia que as minhas tias moravam em Natal. Depois de uns 2 anos e meio, eu não sei como foi, o meu pai foi lá em Natal, eu tinha já 5 anos. E a minha mãe falou, não, aqui não. Minha mãe fechou a porta. E o meu pai até depois disso não nos procurou mais, não que eu me lembre, enfim. E essa relação deles, olha o que a minha mãe fez. A minha mãe, e aqui eu tô trazendo bem a visão sistêmica, e não estou falando pelos motivos pelos quais foram feitos. O que ela fez? Ela fugiu, e no que ela fugiu, depois o que ela fez? Ela excluiu. Era como se quando ela fechou a porta, ela deixou o masculino para fora da vida dela, e esse masculino ela assumiu. A minha mãe sempre foi uma mulher forte demais. Deu acordar assim, ó. Resistência de chuveiro queimou, minha mãe vai lá e troca. Lâmpada não sei o quê, minha mãe vai lá e troca. A minha mãe sempre foi muito forte e resolutiva. E teve alguns relacionamentos, né? Ela teve alguns relacionamentos, mas os relacionamentos ela sempre falava, primeiro meus filhos, minhas coisas e tal. Hoje ela tá num relacionamento e tal, e minha mãe mudou muito dos últimos anos. Ou, como eu costumo dizer, as minhas alunas sabem, tá aqui a Aline, falo muito isso na confraria, eu mudei, né? Então minha relação mudou, e aí a minha mãe também, a gente mexe, né? Dentro da visão sistêmica a gente mexe com toda a nossa linhagem, e o meu comportamento fez minha mãe mudar também, né? Vânia, bom dia. Eliane, que saudade de você, depois vou te chamar pra saber como é que estão as coisas por aí. Li, maravilhosa, que Li é maravilhosa, é vizinha lá da Joy, que me segue já há um tempo. Bia, bom dia. Regina, bom dia, lindeza, como vocês estão? Espero que bem. Então vamos lá, às vezes é isso assim, né? Pra quem chegou agora, o nosso tema da live aqui, nenhum homem presta, você realmente acredita nisso? E aqui eu falo, é a nossa relação amorosa, então vamos levar para toda aquela pessoa que eu tô lá. E aí a gente vai bloqueando o que eu vivi, aprendi com a minha mãe, eu segui na minha vida também fazendo isso. Então eu falava que queria um relacionamento e eu estava em relacionamento, só que a minha postura, a minha energia e tudo aquilo que eu falava e fazia dizia o contrário. Então o que eu fazia? Eu repelia aquele companheiro, aquele namorado. Eu estava numa relação, sabe aquela, vou trazer para uma forma mais fácil. Eu sabotava o meu relacionamento. Porque dentro de mim, na minha cabeça eu tava, não, nenhum homem presta, eu não posso confiar, ele vai me machucar de novo. E o que eu fazia? Eu atraía exatamente essa pessoa que ia me machucar. Ou ele entrava na relação e, portanto, eu vibrar aquilo, acontecia algo que me machucava. E o que eu falava? Não morro não. Se me deixar aqui também, eu sigo. Quem é que quer estar dentro de um relacionamento quando o outro está vibrando assim? Tanto faz você estar comigo, se você me deixar hoje eu não morro. E claro que ninguém morre por amor, gente. Mas a gente quer se sentir amado. A gente quer se sentir importante, pertencente àquele relacionamento. Se eu tô vibrando, dizendo não com fala, mas com atitude, postura e inconscientemente, então é energia que tanto faz eu estar com você, aquela pessoa não vai se sentir desejada, querida dentro da relação e ela vai sair. Ela vai querer sair. E era isso que acontecia. Os meus relacionamentos do nada acabavam. O outro chegava e dizia assim, não quero mais não. Eu não sei, não tem nada com você. Você é uma pessoa maravilhosa, mas eu não sei, eu não quero mais, não é isso que eu quero pra mim. E eu falava assim, mas como assim? Né?
Como assim? Tá tudo ok. Eu não tinha o nível de consciência que eu tenho hoje, de autoconhecimento, nem nada sistêmico, nada disso, né? E eu tava muito ferida. Eu tinha uma ferida de rejeição que era muito forte. Ela ainda habita em mim, que eu sinto muito dizer, todos nós temos as 5 feridas, que são rejeição, que ainda lá começa na barriga da mãe, abandono, humilhação, traição e injustiça. Todos nós seres humanos, temos as 5 feridas em nós, as 5 perebinhas. Só que, em alguns momentos, tem uma outra que está vencendo, vou usar essa palavra, tá ganhando ali em nós. E tem algumas outras, né? O que é que... só a gente cura? A gente cura quando a gente ressignifica a situação pelo qual aquela ferida doeu. Aquela ferida foi ativada, causada. Quando eu falo causada assim, aspas, é porque não quer dizer que o pai, que a mãe ou quem quer que seja, causou aquela ferida. Aconteceu algo, uma situação, uma experiência que eu me senti abandonada, que eu me senti rejeitada, que eu me senti humilhada, que foi humilhante pra mim, que eu me senti traída. Putz, que injusto, sabe? E aqui eu vou citar situações, por exemplo, que a gente pode levar para o relacionamento. Como sempre, eu acabo não seguindo o roteiro. Não tinha nada de ferida emocional no meu roteiro hoje, mas vamos lá. Por exemplo, uma mulher que, quando criança, se sentiu ali, sabe, aquela mãe que descobriu a gravidez do nada, e ai meu Deus, que medo. A mãe não rejeitou, mas com a gravidez inesperada, que as pessoas até falam gravidez indesejada, né? Não é indesejada. Que às vezes a pessoa não desejou, engravidou, e aí a criança já sente ali. Aí já pode crescer ali com aquela ferida de rejeição. Outro exemplo, minha mãe, por exemplo, eu nasci, logo em sequência minha mãe engravida de novo. Tem muitas pessoas que têm, né, filhos muito perto um do outro. Eu tenho amigas que têm, assim, 10 meses de diferença dela pro irmão. Então, assim, o outro irmão nasce mais novo do que eu ainda uma bebê. Pensa, essa amiga, 10 meses, nasce outra criança. 11 meses e a criança nasceu. 1 ano, é um bebê. 2 anos, que seja, é um bebê. E aí nasce outro. Naturalmente, a minha mãe vai dar atenção para quem? Pro outro bebezinho, né, que é mais novo do que eu. E eu provavelmente vou ser cuidada por outras pessoas, ou até por ela de uma outra forma. Então eu me sinto o quê? Rejeitada. Abandonada. E posso me sentir até que traída, né? Minha mãe não liga pra mim. Então são as fases. A fase da humilhação. Sabe aquela fase do desfraude? Quando a gente tá deixando a fraldinha, vai fazer, né, xixi no piniquinho, no vaso sanitário. E aí você faz xixi na roupa. Aí a mãe e o pai falam assim, menino, tá vendo? Fez xixi. Não sei o que. Você fica lá envergonhada. Ou faz xixi no colchão, né? Tá tirando a fralda, mas você ainda tá ali naquele desfraude. Faz xixi na cama. Aí a mãe no outro dia fala logo pro vizinho. Primeiro que já bota, não sei vocês, mas lá em Natal tinha muito esse negócio de... Acho que isso deve ser todo mundo. Botar o colchão no sol pra secar o mijo. Pronto, denunciou que você fez xixi pra vizinhança inteira. Isso pode causar uma ferida de humilhação, vocês entendem? São exemplos. Aquela criança que tá lá na escola e todo mundo, os pais vão buscar os coleguinhas e você sempre é a última a ser pego porque o pai sai mais tarde do trabalho. Você pode se sentir o quê? Abandonado. Porque vê as crianças indo embora e as crianças fazem, seu pai não vem buscar não, e você fica ali com a professora. Então são situações, por exemplo, os pais se separaram, no meu caso. Eu me senti traída, abandonada pelo meu pai. Como é que meu pai fez isso? E aí, quando eu cresci, que eu ouvia a minha mãe falando das coisas que viveu, eu tomei a dor da minha mãe. Então, aquela figura ali, você começa a olhar dessa forma. Então, a gente vai para o relacionamento assim, né? Uma pessoa que tem a perebinha ali, a ferida da rejeição, vai para o relacionamento, como eu citei aqui meu exemplo. Antes de eu ser rejeitada, eu tenho tanto pavor de ser rejeitada, eu rejeito. E eu rejeito, às vezes, não conscientemente, às vezes até consciente.
Sabe aquela pessoa que tem um relacionamento e tem dificuldade para entrar em outro relacionamento? Tá com medo de se relacionar? Quem aí? Tem umas duas aqui que eu já sei que tá com medo de se relacionar, que tá aqui na live. Porque eu tenho medo de ser rejeitada e abandonada. Então, antes que eu seja, eu prefiro não, eu evito. Bom dia, amiga Débora, bom dia, Bia. Então, assim, ó, eu evito. Então, antes de eu ser rejeitada, eu nem começo a relação. Porque eu vou ser rejeitada e abandonada, eu nem entro, né? Tipo assim, eu vou nada, não vou nem... E aí, mas no fundo você quer muito, mas você não se envolve com aquela pessoa. Ou você já está dentro da relação, você até começa, mas fica vibrando no medo, na dúvida. Será que ele vai me deixar? Aí, quando tem até um cara legal, não quer dizer que você só pega os cafajestes, não, mas tem um cara até legal. Eu, ó, fazia muito isso, a autossabotagem, né? A gente sabota com aquela palavra que a gente fala. Eu até tinha um cara legal, eu ficava, tá muito bom pra ser verdade. Não, tem alguma coisa errada aí. Ficava escavacando, como a gente fala. Coisa ruim. Aí vinha uma coisa ruim. Aí eu ficava intencionando que o cara vai me trair. O cara ia me trair. Gente, era assim nos meus relacionamentos. Todos os meus relacionamentos eu era traída. Só todos. Todos. Seja traição física, cheguei a ver já. Ou, por exemplo, num relacionamento que eu tive, peguei um monte de conversa em Instagram. De curtir direct com aqueles olhinhos apaixonados chamando a mulher de gostosa. Mas vi uma que marcou encontro e tudo, então não sei se chegou aí pro encontro ou não. Mas, cara, é traição. Outro, além de me trair, que eu soube depois, usou meu cartão de crédito e nunca me pagou. Me traiu. Traiu minha confiança. Então eu sempre... Ah, Débora, eu também fazia isso em amizade. A língua botou desse jeito. A gente termina pra não sofrer, é isso. Eu me vejo assim nas amizades. Eu também era assim. Eu tinha medo de confiar nas pessoas. E as pessoas me traírem. A minha ferida da traição era muito forte. Quem tem ferida da traição só é aquela controladora. Aquela que quer olhar todo passo. Por quê? A gente tem tanto medo de ser traída e ser enganada que a gente fica ali, ó, igual umas doidas perseguindo a pessoa. Dentro do relacionamento. Olhando o Facebook, Instagram, pega o celular, quer descobrir a senha, olha a carteira, olha a roupa, cheira a roupa. Tem esses excessos. Eu tinha uma cliente, ela estava namorando, ela entrou na conta do Twitter do namorado, ela passou... Sabe quando você fica voltando às conversas do Twitter? Ela voltou 3 anos. Ela não dormiu, ela depois me contou que ela passou a madrugada, bati aqui no celular, a madrugada, olhando simplesmente a conta do Twitter dele, e quem ele curtia, e quem ele falava, e quem comentava. E ela, eu lembro demais, a sessão da gente era no dia depois, né, que ela passou a madrugada, e ela falou assim, ô Sol, eu tô muito pé da vida, porque eu vi que ele falou com a menina, não sei o que, eu falei, mas há 3 anos atrás, você tava olhando isso pra quê? Não, mas eu vi que ele continuou falando com ela quando a gente se conheceu há 2 anos. Gente, falando assim no Twitter o negócio. Eu falei assim, o nome dela era Alice. É, Alice. Eu falei, Alice, pelo amor de Deus. Você passou a madrugada toda, foi trabalhar. Fui. Ela disse que quando viu ia dar 5 horas da manhã. Não dava mais tempo de dormir. Porque ia trabalhar. Tomou um banho, tomou um café e foi trabalhar. Ela trabalhava até 2 horas da tarde, 3 horas. Era meu expediente. A sessão da gente era 4h30, 5 horas. Mas era um nível... Ela ainda tá nesse relacionamento. Recentemente foi mãe. Melhorou muito, não sei como é que tá agora, até a gente tava conversando essa semana. Mas, gente, isso é muito doido. E por quê? Aí a gente vai olhar, tem toda uma história de infância, de separação dos pais e tudo mais. Então a gente repete, né?
Então, essas feridas a gente vai trazendo pra nossa vida. Outra coisa, assim, o que a ferida de traição, ou essa coisa, a gente tem medo de ser traída, aí quando acontece, ferida da injustiça. Porque a gente tem a ferida da injustiça tão forte, aí quando acontece, a gente faz, não disse? Eu sou muito mole, essas coisas acontecem comigo. Olha, fulana não acontece. Fulana acaba o namoro, quando eu vejo já tá namorando com outra pessoa e o cara bom, e eu aqui, solteira. Ou quando aparece, só aparece gente que não presta pra mim. É muito injusto isso. Porque a gente tá arrastando a ferida da injustiça. Então eu só vou me colocar em situações que eu me sinto injustiçada. E nem é que eu sou injustiçada. Né? Mas eu acredito nisso. Eu não faço nada pra mudar. Deixa eu ver o que a Bia colocou aqui. Eu quero um namorado. Quando apareceu uma pessoa, eu fiquei muito insegura, não dei trela, perdi. Olha aí, Bia, é isso. A gente rejeita pra não ser rejeitada. Eu já fiz isso, entrei no Facebook na época e descobri as conversinhas. Oh, não, aí o pior, sabe o que é pior? A gente vai ver as conversas, aí não tem coragem nem de terminar o relacionamento. Aí fica com cara de trouxa. Porque, ó, é aquela história. Você vai olhar, você vai, né, escavacar a vida da pessoa lá. Então, o que você vai fazer quando você descobrir que de repente você tá sendo traído ou enganado? Você vai ter coragem de terminar? Porque de que adianta tu saber que tá sendo enganada lá se tu continua plena no relacionamento? Aí você vai trair você. Percebe? E a gente, é reflexo, né? Uma vez uma pessoa falou assim, mas só como assim? Você traía também? Porque eu falei assim, não, mas eu era traída porque eu atraio aquilo que eu sou, não o que a gente deseja, né? Então eu precisei curar a minha pereba. E ela fala assim, mas você trai? Não, eu não traía a pessoa que estava comigo no relacionamento, mas eu me traía. Eu me traía quando eu via uma conversinha dessa e continuava com a pessoa. Eu me traía quando eu via a pessoa ficando com outra pessoa, acabava o relacionamento, depois aceitava de volta. Eu traía quem eu sou, a minha essência, o meu princípio, os meus valores. Um dos meus valores muito fortes é honestidade e coerência. Eu me traía. Então eu era atraída em amizade também. Eu era sempre aquela que o povo fazia de besta, como a gente costuma falar. Porque eu não honrava os compromissos comigo mesma. Teve um dia desse, e a gente não precisa ir muito longe não. Um dia desse mesmo, sei lá. Talvez, não sei, um mês atrás, não vou saber agora exatamente, mas faz pouco tempo, final do mês de abril, acho. Teve uma semana que 3 clientes meus desmarcaram. E cliente que normalmente não desmarca. Cliente que eu faço acompanhamento, né? Por vários motivos. Um aconteceu uma coisa, outra aconteceu outra e tal. E teve um cliente que ele nunca desmarca. Eu confirmei, 2 dias antes, que eu sempre confirmo. Chegou no dia da sessão, eu falei, né? Mandei a mensagem, mando o link. Ele não entrou. Passou 10 minutos, não entrou. Passou 15 minutos, ele não entrou. Eu mandei mensagem, fulano, tudo bem? Tô aqui te esperando. Ele sobe do céu, esqueci. Não, e não me respondeu na hora. E aí eu dou uma tolerância de 15 minutos. Fiquei lá esperando 15 minutos, tirei uma foto, falei, ó, seguinte, tô encerrando, sessão dada. Não me avisou, eu conto inclusive como sessão dada. Depois de 1 hora ou 2, ele mandou a mensagem pedindo desculpa, que ele esqueceu. E ele tava em casa. Ele esqueceu. Tudo bem, ele tava com algumas situações, mas eu achei muita coincidência. A outra que desmarcou, que remarcou o dia e tal. As outras avisaram com antecedência. Mas aquilo me chamou a atenção. E eu fiquei, tem alguma coisa aqui pra mim. E esse atendimento desse rapaz, que é um homem, é na sexta. Sexta-feira à tarde eu tava tranquila, eu comecei aqui, tem alguma coisa pra mim aqui. O que que eu preciso ver aqui? O que que eu preciso ver aqui? Eu descobri que eu tinha me determinado para ir na academia 3 vezes por semana. Naquela semana eu tinha ido 1 vez. Olha, compromisso comigo mesmo. Eu tinha dito que ia fazer também, era alguma outra coisa do trabalho e não tinha feito. Ah, era rever uma aula que eu queria rever e eu não tinha revisto essa aula. Tinha deixado passar. Eu não cumpri os meus compromissos comigo mesma.
O que aconteceu? Os clientes também não cumpriram os compromissos deles comigo. Então, gente, tá acontecendo algo na sua vida recorrente, porque talvez se fosse só uma, eu não tinha parado, mas foram 3, e ele exatamente nunca tinha desmarcado. E ele confirmou, e eu achei muito estranho não me avisar, que ele não é assim. E ele esqueceu, segundo ele me falou. E eu parei e pensei, tem alguma coisa errada. Então, quando tem algo na sua vida que tá se repetindo, olha. E dentro das relações amorosas, né, olhando pra essa coisa assim da gente trazer, nenhum homem presta. Cara, por que nenhum homem presta? Só porque eu sempre me envolvo com homens que não prestam. E por que você se envolve sempre com homens que não prestam? Começa a se perguntar. Começa a querer entender. Você só vai ficar curada daquilo que dói hoje quando você ressignificar. E você só vai ressignificar quando você entender, compreender. Entender, cabeça, compreender, sentir no coração, assentir. O que é assentir? É dizer sim. É para além do aceitar. Eu assinto, eu digo sim. Não quer dizer que eu concorde, mas eu digo sim para isso que está acontecendo na minha vida, para eu entender. Então, a gente só vai conseguir sair da situação quando a gente ressignificar aquilo. E dentro das relações amorosas, principalmente. Né? A gente começa a se envolver, a gente esquece da gente, a gente se perde de nós, começa a fazer só o que o outro gosta, só o que o outro aceita, e aí a gente vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo, e vai ficando tão distante de nós mesmos que depois eu não sei nem o que eu tô fazendo. E aí aquela alegria, aquela animação, aquela coisa que lá começou a relação, que o outro chegou perto de mim e me viu daquele jeito e que quis começar a namorar comigo, eu já não tenho mais. Porque eu vou deixando de ser eu para caber no espaço do outro e o outro sente e fala, não, cadê aquela Sol que eu conheci lá no início? Não é essa que eu quero pra mim, não. Aí acaba a relação e eu não sei por quê. Porque você vai se perdendo de você mesma. Deixa eu ver o que é que vocês escreveram aqui. Eu não, mas minha mãe achou fotos do ex do meu marido. Eita, no Facebook. A mãe FBI, maravilhosa. Eu já fui muito FBI, gente. Hoje eu não sou mais, não. Hoje eu não sou mais, não. Eu entro na relação e eu faço a minha parte e eu espero que ele faça a dele. Às vezes, também, aqui, né, a Clay tá falando, faz muito sentido. A Clay, acho que você tá solteira ainda, né? Não sei. Mas assim, às vezes a gente tá ali conhecendo alguém, o que a gente faz também? A gente tá conhecendo alguém, ainda mais agora com aplicativo de relacionamento. E eu não condeno não, tá? Eu já tive aplicativo, eu já baixei várias vezes. Você vai conhecendo uma pessoa, aí você começa a falar com uma pessoa, aí vem outro, dá outro match, aí vem outro, dá outro match. Você conversa com várias pessoas, normalmente, né? Não é só com uma. E aí, você vai, conversa, aí você vai vendo qual é o melhor. E o outro faz a mesma coisa, né? Vai vendo qual é a melhor opção. É triste, mas é verdade. Vai vendo qual é a melhor opção. E não tô dizendo que tá errado, você tem que conhecer a pessoa, entender se os seus valores combinam, se tem os mesmos interesses, né? Vai ficar com a pessoa. Gente, relacionamento já é uma construção. Já é uma coisa, um convívio ali de você, adaptação, de renúncia. Quando é alguém que é totalmente diferente de você, que não quer as mesmas coisas que você, isso vai prestar? Não vai, não. Tem que ser minimamente parecido ali nos valores. Os valores são essenciais. Se as pessoas tiverem valores diferentes, a relação não vai dar muito certo, não. Vai viver em conflito. Então, tem que saber isso sim. Só que quando você tá ali conhecendo, aí você conhece uma pessoa aqui, conhece outra pessoa ali, ao invés de você se dedicar, e tem um cara legal ali, ele também achou você legal, e vocês estão ali, né, dá choque ali, né,
Mas aí é outra história. O dominante, os perfis comportamentais, a gente se melhora, né? O autoconhecimento tá aí pra isso, a não ser que seja uma pessoa que não tá trabalhada no amadurecimento, no autoconhecimento. E quando eu falo trabalhada, é disposta, tá? Não é que a pessoa venha ali toda cheia de, né, de terapia, etc, não. Mas o que acontece? A gente começa a conversar com uma pessoa, com outra, aí que você acha um cara legal. Aí o cara acha você legal também, vocês começam a... Mas sempre tem um ali, eu já baixei o aplicativo várias vezes, sempre tem um ali que você começa a conversar e a conversa flui melhor. E é legal, é divertido, você começa a conversar. Mas aí você fica assim, será mesmo? Aí vem outro, tu conversa com o outro. Ao invés de você dedicar a sua energia para aquela pessoa e vibrar, mantrar mesmo, dizer assim, ó, Deus, universo, sei lá, o que você quiser falar, corpo, me mostra aqui. Se for essa pessoa, me mostra. Eu vou destinar. É igual quando você faz um objetivo SMART. Qual é a ação que se eu fizer primeiro vai me levar a tal resultado? Cara, é isso. Então, qual é a ação que se eu fizer aqui, prestar atenção nisso, naquilo, eu vou entender se é a pessoa para mim. Eu vou me dedicar. Ao invés de eu ficar tirando para tudo quanto é lado, mandando mensagem, oi, bom dia, não sei o quê, e gastando minha energia, dissipando a minha energia vital, eu vou focar aqui. Claro que, como eu tô dizendo, se você gostou, tá tendo uma conversa fluindo, a pessoa também tá demonstrando ali interesse, foca. Você quer um relacionamento sério, foca ali, deixa claro pro outro. Só você tá dizendo que é assim que eu conheço, já vou dizer que quer namorar. Se você quer namorar, Você tá batendo papo. Já pergunta qual é a intenção da pessoa. Se a pessoa disser, não, eu não tô afim de relacionamento sério agora, não. Não quer dizer que vai ser com você. Mas qual é a intenção dela? Assim você deixa claro a sua intenção. Deixa claro para Deus, para o universo e para a pessoa que você tá ali conhecendo. Eu hoje não começo a conversar com ninguém sem dizer que eu quero casar, eu quero ser mãe. Porque não vou dizer que eu vou jogar na cara e ter uma bandeira aqui, mas você vai conhecendo a pessoa. O meu trabalho é isso. Eu tô aqui, mas tem horas que eu vou para Natal. Tem movimentos que eu vou ficar como agora, daqui a praticamente 15 dias, 4 dias ocupada trabalhando. Quer dizer, já começa na quarta, né? A Débora já chega aqui na minha casa quarta-feira. Se tiver com alguém, meu amor, é o seguinte, ó, de quarta a segunda, tchau, minhas amigas, meu trabalho, minha formação, é isso. Ele tem que entender, assim como eu tenho que entender o outro, para minimamente entender se aquele estilo de vida, aquela pessoa, cabe na minha vida, e cabe não é da forma pejorativamente. Se encaixa, a palavra melhor é essa, se encaixa na minha vida e se a minha vida, tudo que eu sou, as coisas que eu tenho, encaixa na vida do outro. Porque relacionamento é esse, ó, encaixe. Não é eu me diminuir para caber no buraquinho lá do espaço que ele vai dar e nem eu dar um buraquinho, um espaçozinho. A Aline tá aqui e a gente tava conversando e rindo da história de... Eu comecei a fazer uma agenda, né? Agenda dividindo e tal, agenda... e aí eu comecei a colocar tempo para isso, tempo para aquilo. Eu já fazia as ações, mas eu fui colocando assim, fechando. Por exemplo, segunda à tarde atendimento, terça de manhã não sei o quê. Colocando ali os blocos das coisas que eu vou fazer. E quando eu tava fazendo, tem um mês mais ou menos, né? Chegou um momento que eu falei assim, vou botar a hora pro namorado. Porque você pega as áreas da sua vida, né? Relacionamento, tem uma hora, sempre geralmente uma hora que eu ligo pra minha mãe, né? Faço chamada de vídeo todo dia. Aí, amigos, eu falei, na sexta-feira tem um negocinho aqui perto, tem um barzinho que é de um amigo, que geralmente a galera vai pra lá. Eu falei, sexta-feira à noite, ver os meus amigos. E eu falei assim, o namorado. Peguei, coloquei sábado, domingo, botei outro... Eu abri a agenda, espaço lá, botei lá, ó, namorado, e pintei de vermelho. Tem namorado ainda? Só tinha não. Mas se esse namorado chegasse na minha vida, se eu não tivesse espaço na minha agenda, como é que eu ia namorar? Sabe aquela história? Quando a gente pede cliente, que fala assim, mas se o cliente chegar hoje, você tá pronta para atender? Você tem uma cadeira, tem um local de trabalho, seja online, não tem um computador, tem uma internet boa, minimamente um celular? É a mesma coisa. Você vive pedindo um relacionamento para Deus.
né? Aí, se ele chegar, você tem tempo? Você tem tempo na sua vida para esse namoro? Para se dedicar a essa pessoa? Você tá pronta para isso? Seja emocionalmente falando, fisicamente, né? Porque vamos combinar também fisicamente. Que você não vai ter que dar uns beijos nos negócios e fazer outras coisas. Então, você tá disposta? Você tem tempo para isso? Então, tudo na nossa vida, a gente precisa se determinar e ter espaço, ter tempo para isso. Então, quando eu digo, lá, não, porque nenhum homem presta, você acredita realmente nisso? Ou você tá tão ferida, tão machucada, que você tá com medo de se relacionar? Ou você tá com tanto medo de acreditar e se frustrar? Ou você tá tanto tempo fugindo de olhar para suas perebas aí, para aquilo que dói, para aquilo que machuca, sem querer parar, né? Investir tempo, dinheiro, porque é ok, terapia a gente tem que pagar. Seja um curso, uma mentoria. Às vezes eu vou falar com alguém para entrar na confraria Dona de Mim e a pessoa vem, assim, tá super mal em relacionamento. Relacionamento primeiro com ela mesma, que lá eu trabalho primeiro o relacionamento que você tem com você. Se você não tiver esse saudável, esquece que não vai ter mais nenhum. E às vezes a pessoa fala assim, Sol, mas será? Não sei o que, eu não sei. Mas é porque assim, não, eu sei que eu tenho que me priorizar, eu sei que eu tenho que olhar pra mim, não sei o que e tal. Aí fala, tá, então, ok. Mas sei lá, não sei se eu vou ter tempo toda quinta. Não só, mas eu não sei, né? Eu não sei, eu vou olhar se eu tenho dinheiro, porque assim, fulano, eu acho que eu vou comprar isso, eu vou fazer isso. Cara, se você não se priorizar pra curar aquilo que ainda dói, aquilo que ainda afasta o seu sonho, o seu objetivo. E aqui eu tô falando de relacionamento amoroso, mas pode ser pra qualquer coisa. Eu quero ter muito cliente, eu quero trabalhar, eu quero fazer meu negócio aqui, mas eu não sei fazer. Tá batendo cabeça, não sabe fazer uma agenda, não sabe fazer um planejamento, não tem estrutura e não paga. Uma sessão de, sei lá, uma sessão de terapia, de coaching, uma mentoria de negócios. Mas eu tô precisando de cliente. Enquanto você não investir em você, você não vai ter. Deus não vai dar pra você aquilo que você nem tem coragem de pagar pra si mesmo. Isso é a maior verdade. Está na Bíblia, não com essas minhas palavras. E é a maior verdade que eu vivi na minha vida. E eu citei aqui o exemplo pra vocês. A semana que 3 clientes desmarcaram. Se eu disse que ia 3 vezes da semana pra academia, fui uma vez. Se eu coloquei aqui, eu vou assistir essa aula, era uma aula de vendas, que eu tinha perdido, uma oficina. Não assisti. O que eu tô dizendo pra Deus? Que eu não tenho compromisso comigo, com os meus sonhos. Porque era o quê? Uma aula que é o que eu me determinei a aprender, que é vendas. Eu esse ano falei assim, eu vou ficar muito foda em vendas. Mas muito foda. Eu tenho que estudar. Tenho que praticar. E eu disse, eu vou cuidar do meu corpo e eu quero ganhar X de massa magra, porque eu emagreci por causa dos hormônios, nananana. A minha academia tá paga anual, até outubro. O que eu tava dizendo pra Deus? Que eu não tenho compromisso, que eu tô jogando meu dinheiro fora. E que eu tô só falando da boca pra fora. Que eu quero ficar muito boazinha em vendas, faturar mais e cuidar do meu corpo e ganhar X de massa magra. Eu tô mentindo. Eu não tô sendo coerente comigo. Eu tô enganando a mim mesma, me traindo e não tendo compromisso comigo. Então, quem são as pessoas que vão se aproximar de mim? Aquelas que vão me enganar, que vão só falar da boca pra fora, vão mentir, não vão cumprir com a palavra, não vão ser comprometidos comigo. E aí entra clientes, relacionamentos, amizades, amorosos, trabalho, família, uma pessoa da rua.
corre o risco de você comprar o negócio lá e a pessoa lhe enganar. E é assim que as coisas vão funcionando na nossa vida. Porque é exatamente assim que a gente começa a fazer. A gente vai se enganando, achando que tá tudo bem. Desde março, que veio muito forte para mim tomar uma decisão. E eu fiquei pensando e falei, não, a decisão tava aqui. Eu falei, eu geralmente, né, eu não quero tomar por impulso, eu vou deixar as coisas assentarem. Só que eu já tinha parado para deixar assentar e a resposta já tinha vindo. Mas eu tava com medo de ser 99% dominante, a Ariana que eu sempre fui, né? A descompassada, agir na criança e etc. E eu adiei essa decisão. 2 meses, agora estamos em maio, né? E chegou um ponto de que ela se tornou insustentável. O que aconteceu? As coisas foram travando. Se tem algo que eu posso falar, foi como se fosse, sabe, dando passos para trás. Literalmente. Porque eu preciso tomar uma decisão e eu não tomava. E eu travo a minha vida. Decisão, eu decido e vou. Desde que eu decidi, fui para Natal, a semana passada. Senti fortemente que eu precisava tomar decisão e comecei a olhar. Independente do prejuízo que eu ia ter. Tem um ônus financeiro na decisão que eu vou tomar. Então eu falei, não quero saber. É sobre meu bem-estar, sobre o que eu vou ficar bem ou não. Quando eu tomei essa decisão, as coisas essa semana já são outras. Pessoas que eu falei lá em fevereiro, que uma pessoa foi indicação, que lá em fevereiro falou comigo e depois ia fazer o movimento, ia fazer constelação, ia fazer um processo terapêutico, não fez. Ontem mandou mensagem pra mim. Uma pessoa lá de Portugal. Oi, Solange, tudo bem? Eu sou fulano, que fulano me indicou. Lembra lá atrás a gente se falou, me desculpa que eu não te retornei, mas agora eu quero fazer. Eu tava aqui na live, desceu uma mensagem aqui. De uma outra indicação que eu recebi também, tem 20 dias. Essa pessoa falou, respondeu, depois me deixou no vácuo, não respondeu mais. Depois ela veio, falou que teve um problema, uma pessoa faleceu. E eu falei, tudo bem, quando é que a gente pode marcar quando você quer? E ela não me respondeu. Eu estou aqui no meio dessa live, desceu a mensagem aqui. Oi, Solange, bom dia, podemos marcar para o início de junho? O que eu quero dizer é, as suas crenças, a sua não ação e a sua falta de, né, falta de compromisso que você tem com você mesmo é que causam tudo ao seu redor. Então, nenhum homem presta, ou ninguém me quer, todas as pessoas que se relacionam comigo vão me traem, me enganam. Aonde, em qual situação você está se traindo? Aonde, em qual situação você está se enganando? Aonde, em qual situação você está precisando tomar uma decisão, pagar, seja numa terapia, num curso, numa aula de dança, numa viagem que você gosta, pagar algo para se sentir melhor e você não paga. Então, até quando você vai ver sua vida travada? Ou até parece que tá andando em círculo, né? A coisa parece que tá voltando assim. E você vai viver assim. Porque o que acontece? É o que você acredita. As coisas vão acontecer na sua vida de acordo com o que você acredita. Você vai atrair aquilo que você tem aí dentro de você. Não é o que você fala da boca pra fora, não. Então, aquelas, né, coisas que falaram, que você aprendeu, o primeiro passo são suas. Ok, tá bom, eu acho que é. Mas isso é verdade? É verdade que as pessoas lhe enganam? É verdade que eu não consigo me relacionar com ninguém? E aí, dentro da relação amorosa, a gente fica, porque é meu marido, porque é minha esposa, porque é minha namorada, meu namorado, não liga pra mim, não olha pra mim. Você tem se olhado? Você tem se admirado? Você tem cuidado de você? Você tem se priorizado? Ou você tá cada vez mais se distanciando de você?
Ou aquele relacionamento tá tirando você de você mesma. Amor que tira você de você não funciona. E quando eu digo tira, você mesmo faz esse movimento. Você é dono proprietário da sua vida, não é o outro. Não é o outro que faz. É você que faz e permite que o outro faça. Você tem dentro da sua casa, entra quem? Quem você deixa entrar. Quem você deixa entrar. Ai, que legal, Aline. Eu tomei a decisão que ia colocar para o mundo do meu treinamento e apareceu uma pessoa. É isso. Às vezes a gente fala assim, eu tenho um projeto, um treinamento, sei o quê. Ou, por exemplo, eu quero tanto casar, quero ter um relacionamento. Ou já tá num relacionamento e fica assim, eu queria tanto que meu marido fizesse uma coisa de autoconhecimento. Você já convidou ele? Você já teve o movimento, fez seu movimento para que ele começasse a perceber? Sabe? Você olha para ele. Porque o outro também tem as perebas. Você diz como você se sente quando ele faz X coisa, ou você já vai atacando? Mas é difícil. É difícil. Porque na hora que a gente se sente magoada, a ferida quer rebater. Mas sabe por que é difícil? Porque você tá fora de você. Tá agindo no automático. Quando você parar e começar a se conectar com você, com aquilo que é verdade pra você, com aquilo que você deseja realmente, que você sabe que funciona pra você, não tô dizendo que tem certo e tem errado. Você vai entender o que funciona pra você. Quando você começa a perceber isso, estado de presença. Quanto mais presença você tiver na sua própria vida, mais amor você vai ter. Seja de você ou das outras pessoas. Então, quando você tá numa relação, seja qual for, quando essa relação, esse amor tira você de você, não tem como. Porque o primeiro amor, o mais importante, que é o amor próprio, o auto-amor, tá inexistente. E se você não se amar, não se valorizar, não se cuidar, ninguém mais vai. Inclusive, que dia é hoje? 22, né? Dia 16 de junho, segunda-feira, terá o workshop Quando o Amor Te Tira de Você. Esse workshop vai ser todo sistêmico, baseado no conto da Clarice, daquele livro Mulheres Correm com os Lobos, da Mulher Esqueleto. A gente vai conversar, vai entender. E tem assim, por ser, né, exatamente falando de amor, o valor da inscrição é R$88. Só que pode ser duplo. Você pode convidar alguém e trazer essa pessoa com você. Já aproveita, convida o marido. A Aline convidou o marido. Já aproveita, convida o marido, convida a namorada, o namorado, a irmã, a mãe. Alguém que você sabe que precisa também olhar para isso. Porque, gente, se a gente não pensar... A Aline falou só, eu vou comprar e vou mandar pro meu marido. E ele aceitou fazer o workshop com ela. E às vezes a gente fica lá, mas aqui meu marido, que falando, você já fez, você já perguntou, você já fez sua parte? Todos os dias ao acordar, pensa assim, qual é a minha parte hoje dentro do meu dia para criar tudo que eu desejo? O que eu tenho que fazer? E faz sua parte. E acabou. Faz sua parte e acabou. Deixa eu pegar nossas cartinhas aqui. Fez sentido aí? Deixa eu pegar as cartinhas aqui. Ó, a Aline já vai, o marido já vai. Ju, ó, chama o marido, vai que o marido também vai. E você pode chamar uma amiga também, de repente falar assim, ó, tem uma coisa ali que tem assim, o valor é esse, vamos dividir? Às vezes funciona também, gente. Cada uma paga R$44. E você tem sua cura, ela tem sua cura. Porque o que acontece? Você faz sua inscrição, paga esse valor, depois manda pra mim. Você vai receber um e-mail e lá dentro da plataforma também tem. Você manda uma mensagem pra mim, fala só, eu quero, o meu convidado é X, fulano, pessoa tal, me dá o telefone. E aí eu vou liberar o acesso pra essa pessoa também, tá bom? É bem vai ser super, muito, né, Bia? Bia, tô esperando você na confraria, Bia.
Eu tenho certeza que a confraria é o seu lugar. Inclusive, hoje eu ia fazer uma aula, já mudei, que eu sou essas, as meninas sabem como eu sou. Hoje eu vou mudar o estado vibracional delas. Gente, caiu caiu uma carta. Tá, o workshop já tá até... Eu não sei se o link tá na bio. Deixa por escrito, eu mando pra você. Mas eu não sei se o link tá na bio, mas tá num post aqui que a gente fez. Não lembro se eu botei o link na bio. Botamos, Aline, não lembro. Mas eu te mando, Bia. Ó, olha a cartinha. Eu sou amor. Seja a presença do amor. Deixe que o espírito do amor flua através de si. Olha o que eu acabei de falar. Faça a sua parte. Se ame, se priorize. Eu sou o amor. Seja a presença do amor. Deixe que o espírito do amor flua através de você. Se você quer amor, receber amor, seja amor. Se ame. Se você quer ser prioridade na vida do outro, se priorize, se cuide. Você quer aquele homem que vai ser parceiro, aquela mulher que vai ser sua parceira, que vai estar lá do seu lado. Seja sua parceira primeiro. Seja aquela que cumpre os compromissos. Não faça igual a mim não, viu? Que eu não cumpri meus compromissos, não. Porque aí o outro vai ser comprometido comigo. Se eu não for comprometida comigo, o outro não vai ser. Então, ó. Seja a presença do amor. Deixe que o espírito do amor flua através de si. Eu sou amor. Passa o dia falando isso. Eu sou o amor. E o amor flui através de mim para todas aquelas pessoas que cruzam o meu caminho. É isso. E esse amor vai trazer o amor que você precisa. Beleza? Então, mais um momento Dona de Mim aqui na nossa quinta-feira. Próxima quinta, estamos aqui às 7h27. A Aline já vai colocar o link na bio do workshop Quando o Amor Te Tira de Você. Vai ser dia 16 de junho, numa segunda-feira, às 19 horas. Vai ser 1h30 de muita prática, tá? Quem vivenciou o workshop Filha Curada, Mulher Próspera vai entender o que eu tô falando. Vai ser muita prática. Um pouco ali, a gente vai conversar, explicar como funciona, mas vai ser muita prática, tá bom? Vejo vocês aqui, né, no nosso momento Dona de Mim, próxima quinta. Só eu tô com dúvida, não sei como vai ser. Me chama aqui no direct e eu te mando o link e explico direitinho. Ou chama lá no WhatsApp, quem tem meu WhatsApp também. Beijo, que hoje seja, assim, a melhor quinta-feira das nossas vidas.